Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus que até aqui o Senhor tem me ajudado e tem te ajudado. Amém? Você está alegre? Vamos se alegrar, vamos crer, porque nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece? É o nosso Pai Jesus, aquele que está no céu, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Então é motivo de nós se alegrar e agradecer por tudo que ele tem feito nas nossas vidas e tudo que ele ainda vai fazer. Amém? Vamos lá meditar um pouco na palavra que se encontra em Romanos 8, que diz assim: estar em Cristo para não pecar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, palavra forte, gloriosa e muito interessante, palavra de sabedoria para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero que você medita nessa palavra hoje, preste muita atenção o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar contigo. Aqui é a vida de quem vive na carne e a vida de quem vive no espírito. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil a gente viver 24 horas no espírito. A gente saímos para trabalhar, a gente tem que fazer os nossos afazeres, então não é toda hora que nós ficamos em espírito, mas o que Paulo escreve aqui aos Romanos, que ele nos ensina, é para a gente procurar a não pecar. É para a gente procurar estar ligado no céu com as coisas de Deus. Por mais que você está trabalhando, por mais que você está distraído, mas o seu pensamento tem que ficar ligado com Deus. Porque aquele que anda segundo a carne vai fazer as coisas segundo a carne, mas aquele que anda segundo o Espírito vai fazer as coisas do Espírito. Então, ele está dando um ensinamento aqui, porque pela lei nós estava pela carne enfermos, né? Mas a partir do momento que Jesus Cristo ele morreu naquela cruz por mim e por você, nós ressuscitamos dentre os mortos, assim como Jesus ressuscitou. Porque nós temos a vida e o Espírito Santo, quem que é? É Deus, é o nosso Pai. Então nós temos a vida eterna que é Jesus. Então nós temos que andar pelo Espírito e não pela carne. Eu sei que muitas das vezes vem, né? Porque eu e você, nós pecamos a todo momento, porque nós não somos perfeitos. O único perfeito é aquele Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você. Ele foi o único que viveu aqui na terra como homem e não teve pecado. Jesus, ele se irou, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele sentiu todas as paixões que eu e você sentimos desta vida, mas ele não pecou.
Ele não abriu a boca para blasfemar contra Deus, ele apenas viveu e cumpriu o chamado que ele tinha para fazer aqui na terra. Então ele nos ensina, né? Que nós temos que viver no espírito e não na carne. Então que essa palavra venha te fortalecer no espírito e não na carne, venha te dar força, sabedoria para você andar no espírito, para você falar no espírito, para você até mesmo ouvir no espírito. Então as coisas que é de Deus você absorve, as que não é, só escuta, mas não ouve. Já viu esse ditado? Escuta, mas não ouve. Mas as coisas de Deus não, você tem que ouvir e escutar e ainda guardar os mandamentos e cumprir a palavra do Senhor. Ah, mas é difícil. Lógico que é difícil, não é fácil nós viver pelo Espírito, mas sem o Espírito nós não encontraremos a nossa vida eterna. Você entendeu essa palavra? Que muito gloriosa para os nossos corações. E ele fala mais aqui, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que Paulo fala. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, a justiça de Deus, entendeu? Então, se você tem Jesus, se você tem Ele na tua vida, no teu coração, o teu Espírito está vivo, Ele vive. Independente das lutas, das circunstâncias, das situações que eu e você temos vivido, atravessado, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. O Senhor, Ele nos ajuda a vencer, a romper cada dia com a graça dele, com a misericórdia. O segredo é o quê? Confiar e não desistir e não desanimar, porque nós temos que crer que a nossa vitória já está logo ali e um dia tudo isso vai acabar. Um dia nós viveremos todos juntos somente no Espírito, na graça do nosso Pai. Então aguenta mais um pouquinho, fica firme, pede força para Deus, mesmo que quando nós encontramos que nós estejamos no nosso limite, que nós não vê mais saída, nós olhamos para o lado, para o outro, não tem solução, mas Jesus, Ele tem solução para a tua vida hoje. Então hoje Ele te convida, abandona a carne, abandona a corrupção, abandona os desejos da carne e viva no Espírito. Esse é o convite que Ele faz para você nesse dia aí, que você vai ver que tudo que você fizer vai prosperar e você vai ser curado. Você não vai ser mais um enfermo da carne. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração através dessa palavra muito linda. Viva hoje no Espírito. Deixe a graça do Senhor te envolver. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te livre, que hoje nós teremos um dia de paz, de bênção, de vitória, de providência do Senhor. É o pedido que eu peço para Deus, nos abençoar nesse dia e nos dar força, renovar as nossas forças, porque Ele renova a força daquele que está cansado e sem esperança. Amém? Mas Jesus está aí, ó, contigo, e você vai vencer, você vai conseguir viver no Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, se o Senhor permitir, né? Se nós entrarmos mais um dia, eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém? Deus abençoe.